Bom dia a todos, companheiros de Jornada Espírita, de Ideal Cristão. É com muita alegria que a gente vem aqui hoje pela primeira vez, não só a casa, mas também a Colatina. A gente só passava lá pela entrada, jamais teve a oportunidade de entrar na cidade. E até o amigo que me recomendou o meu nome para ser falado aqui na manhã de hoje, ele falou que eu ia encontrar, quando a gente fala de Colatina em Guarapari, a gente fala de três coisas, né? Do rio, do calor e da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, né? Então, o rio eu já vi, agora estamos aqui na Sociedade, e o calor eu vou embora antes do calor chegar, efetivamente, no restante do livro, então não vou conhecê-lo. Então, a gente veio hoje falar de um tema que é um tanto quanto fácil de compreender, mas difícil de praticar. E é por isso mesmo que a gente está aqui, né? Porque a doutrina espírita ela nos ajuda exatamente nesse conhecimento que a gente leva para os nossos hábitos, para as nossas práticas cotidianas, que é a nossa relação entre nós e os outros, ou entre eu e o outro. E aí a gente colocou como título a pergunta: o inferno é o outro? E aí vem uma questão fundamental. Nosso Mestre Jesus nos ensinou que o reino de Deus não chegará com aparência externa. Se o reino de Deus não chegará com aparência externa, o inferno também não deve ter aparência externa. Então, possivelmente, ele não será o outro. Essa frase, o inferno é o outro, são os outros, na frase original, o inferno são os outros, ela é de um famoso pensador francês do século passado, Sartre, que forjou, que elaborou essa concepção e acabou caindo no gosto popular, justamente pelo fato de acreditarmos que o inferno é o outro. E o espírita jamais pode acreditar que o inferno seja o outro. Mas aí também tem uma questão: se o reino de Deus não vem com a aparência externa, a resposta a essa pergunta, vou colocá-la aqui logo de cara, ela vai mostrar para a gente que, como é que a gente vai refletir sobre isso. Se eu vou mostrar para vocês a resposta, vai poder haver uma contradição. A gente vai, ao longo do estudo, evidenciando essas questões. Mas quando a gente fala o outro, a gente geralmente está falando de algo que é externo a nós. Quando a gente fala do outro, a gente logo aponta, né? A primeira ação que a gente tem quando se dirige ao outro, ou fala do outro, já é fazer assim. Por quê? Porque tem esse sentimento de exterioridade, de distanciamento. O outro, como é que a gente define o outro? O outro é aquele que não sou eu. Essa é a definição clássica para aquele que está ali, aquele que está para além de mim, que é o outro. Então, quando a gente pensa no outro, a gente começa a criar um problema. Qual é o problema? O outro é sempre o culpado, o outro é o que me irrita, o outro é o que me aborrece. Então, por isso que a gente vai criando esse inferno que é considerado ou está ali presente na figura do outro. Como é que o Espiritismo vem trazer de resposta para a gente dar essa questão de que o inferno pode ser o outro? Muito simples. A resposta da doutrina espírita é que, na verdade, os outros são o céu. Como assim os outros são o céu? Se o reino de Deus não vem com aparência externa, como a gente acabou de dizer, então como é que eu vou dizer que o outro é o céu? É uma questão interessante, que veremos, inclusive, que na verdade é a maneira como caminhamos com o outro. Se a imagem que está ali representa essa ideia do céu, exatamente essa escada que nos leva, à nossa elevação espiritual, ao nosso progresso moral, essa jornada que temos todos juntos, uns e outros. E aí a gente pode colocar mais algumas questões. Então, se a gente já sabe que os outros não são o inferno, ou o outro não é o inferno, a gente já pode começar a colocar o problema do outro, então, na nossa vida. Se a gente acredita nessa ideia de exterioridade do outro, do distanciamento, como é que nos traz esses problemas de convivência, esse conviver entre nós e aqueles que nos são próximos?
Porque a gente pode falar que os outros é o próximo, né? O outro também é o próximo, é aquele que está ou no nosso convívio em casa, ou no nosso convívio no trabalho, ou no nosso convívio na casa espírita. Todos aqueles que estão exteriores a nós são os outros. E aí eu vou colocar duas historinhas pequenas para a gente começar a refletir sobre o outro. A primeira está no livro Endereços de Paz, do André Luiz. É uma série de pequenos textos, né, reflexivos, bons inclusive para o culto do Evangelho no Lar, uma página de reflexão. Numa das páginas, o André Luiz nos coloca a história do mestre e do seu aprendiz. E, em determinado momento, o aprendiz começa a questionar-se sobre os outros. Ora, uma pessoa que tem um determinado conhecimento, mas é arrogante, é egoísta. Num outro momento, outra pessoa tem complexos seríssimos de relacionamento, de convívio social, e o aprendiz vai então alimentando essa perspectiva negativa em relação ao outro. Já angustiado com isso, chega ao mestre e pergunta: mestre, como conciliar as leis divinas, como conciliar a lei de amor numa sociedade em que tem tantos distúrbios como esses que eu estou relatando para o senhor? E o mestre então responde ao seu discípulo: aquele que só repara os defeitos do outro, aquele que só consegue enxergar as dificuldades, os problemas do outro, é porque ainda não está preparado para amar ninguém. Essa é a resposta que o mestre dá ao seu discípulo, né? Nesse pequeno trecho que eu reduzi para contar aqui na manhã de hoje, a gente pode refletir justamente sobre essa ideia que a gente tem de achar que o problema está externo a nós, que o problema está na figura daquele que estamos vivenciando alguma situação de conflito juntos. A outra história mostra um outro lado dessa relação entre nós e os outros. É uma história que talvez alguém já conheça, que eu inclusive já vi nesses círculos de e-mails que as pessoas costumam mandar, nessas correntes, nessas mensagens, inclusive algumas muito belas, né, que as pessoas costumam encaminhar umas às outras. É uma história dos dois cavalos, né? Esses dois cavalos que viviam juntos numa mesma fazenda. Todo dia, rigorosamente do mesmo jeito, os dois saíam do estábulo e iam para o pasto. Um vai e vem contínuo e diário. Isso você enxergando de longe. Se nós chegássemos mais perto, até a cerca pela qual eles passavam, todos nós iríamos reparar que um cavalo é mais velho e cego, enquanto o outro cavalo é jovem, um cavalo ainda, né, com uma idade reduzida e com muita saúde, com um vigor físico invejável. E aí, reparando ainda mais, a gente percebe que o cavalo mais novo carrega consigo um sino no pescoço. Por que carrega um sino no pescoço? Porque o dono da fazenda, retribuindo tudo aquilo que aquele cavalo mais antigo já havia oferecido em termos de serviço, colocou especificamente aquele cavalo mais jovem para guiá-lo todos os dias do estábulo para o pasto. E reparando nesse movimento, qualquer um de nós perceberia que de tanto tempo em algum tempo, aquele cavalo mais novo olha para trás para ver exatamente se aquele cavalo mais velho e cego está acompanhando pelo barulho do sininho a sua caminhada do pasto até o estábulo. Se nós formos fazer uma analogia, Deus é o dono da fazenda, é aquele que coloca sempre um em função do outro. Quem é o outro nesse caso? Não faz diferença. Ora, seremos alguém que precisa do outro. Ora, seremos alguém que vai o quê? Oferecer alguma coisa para contribuir para esse outro. Juntos, então, do estábulo para o pasto, ou juntos em nossa jornada, vamos, ora, precisando uns dos outros. E aí fica então essa questão: como enxergar esse outro? O outro então é um problema? O outro é um problema, mas é um problema a ser compreendido, não um problema a ser solucionado, porque o problema não está no outro. Se a gente dissesse que o outro é um problema a ser resolvido, a
a gente estaria dizendo que o outro que é o problema. Não. O outro é um problema a ser compreendido, porque depende da nossa relação com ele. Então, no restante do estudo de hoje, a gente vai alcançar dois objetivos. Primeiro, a gente vai mostrar o quanto do outro depende a nossa felicidade. E no segundo momento, nós vamos observar como que a doutrina espírita, quando ela nos traz essa mensagem de uma dimensão espiritual, de uma realidade ou de uma natureza que não é a nossa material, é a nossa natureza espiritual, como ela nos ajuda a entender esse outro. E se ela nos ajuda a entender esse outro, ela melhora a nossa possibilidade de convivência de uns com os outros. Então a gente vai agora alcançar esse primeiro objetivo que eu coloquei para a gente. Então olha lá, por que e como compreender o outro? Aí eu fui lá no livro Religião dos Espíritos, inclusive é a passagem que deu a ideia que eu tive de fazer esse estudo, foi exatamente lendo no livro Religião dos Espíritos, uma das páginas desse livro, que chama-se O Outro. Então aí a gente teve essa ideia de colocar, né, essa questão do conflito entre nós, dentro da nossa convivência. Então o Emmanuel diz assim: o outro é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições. Ele é reflexo de nós mesmos, ou seja, ele faz parte da gente. Então o outro não é um ser assim tão exterior como a gente imagina quando a gente fala o outro e aponta para lá. Então como é que a gente pode compreender esse outro? Ali, seguindo as setinhas, a gente vai observar que a gente tem que ter, é uma questão de consciência. Que questão de consciência é essa? Consciência que o outro faz parte da nossa vida. E como assim? Como a gente cria essa ideia? A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com a questão ambiental. É uma questão, inclusive, muito em voga hoje em dia. É uma preocupação que a sociedade, de maneira geral, tem. Como é que a gente pode criar uma consciência ambiental, por exemplo? A gente está aqui pensando na consciência do outro. Mas como é que a gente pode pensar nessa consciência ambiental? A consciência ambiental, eu posso aqui fazer uma palestra para vocês de educação ambiental, né, de importância da natureza, da questão, posso falar de ecologia horas e horas para vocês. Eu posso falar dos problemas dos mananciais, o problema da poluição dos rios, a poluição do ar, a das grandes cidades. A gente pode fazer uma série de questões, mas vocês só vão tomar dimensão do problema do meio ambiente se a gente se inserir nele, se a gente criar consciência que nós fazemos parte desse mesmo ambiente, e nós somos o quê? Pessoas importantes dentro desse ecossistema. Se eu crio essa consciência de que eu faço parte disso, e que o meio ambiente que está externo a mim, ele faz parte da minha vida, eu preciso dele, eu crio uma consciência ambiental. É essa mesma consciência que a gente tem que ter em relação ao outro. Se eu crio uma consciência que o outro faz parte da minha vida, como o Emmanuel coloca, é que ele é retratista dos nossos atos, que ele é espelho das nossas aquisições, se eu crio essa consciência que ele não é tão externo assim como eu imagino, eu começo a compreendê-lo de forma melhor. Se eu começo a compreendê-lo de forma melhor, eu começo o quê? Eu começo a me relacionar de uma outra maneira, de uma maneira mais harmoniosa com esses que estão próximos a mim, que estão no meu círculo de convivência. Então é aí, quando a gente traz um estudo sobre essa questão das relações, sobre a questão do outro, a gente está ali, ó, se preocupando exatamente com a necessidade que nós temos de nos educar para conviver. Gente, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é qualidade de vida. Mas a nossa qualidade de vida não necessariamente é uma qualidade divina essencialmente material. Temos direitos a ter essa qualidade de vida material e a sociedade tende a se estruturar para isso, seja a qualidade de vida em termos de educação, em termos de saúde, em termos de bem-estar material de maneira geral, que inclusive alavanca o nosso progresso e faz parte da nossa existência. Mas a nossa qualidade de vida passa também pela nossa vivência diária, e a nossa vivência diária necessariamente passa pela convivência com o outro. Então a gente tem que se educar para conviver, a gente tem que se educar para viver melhor, e para isso a gente tem que melhorar a nossa relação com o outro, como a gente tem procurado aqui no estudo, então mostrar
que para isso a gente tem que compreender esse outro. Como que a gente pode fazer isso? Aí eu vou colocar duas questões do Livro dos Espíritos, que a gente vai, a princípio, não entender nada. Por que eu coloquei aquela questão 630 ali? Está ali de propósito. Eu não tirei a pergunta errada do Livro dos Espíritos, não. Olha lá, a pergunta 630, para a gente entender como é que a doutrina espírita nos ajuda nesse conhecimento. Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: como se pode distinguir o bem do mal? Aí os espíritos respondem a Kardec: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Então, olha lá, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Não é o foco do nosso estudo, mas essa resposta, inclusive, nos mostra que o mal não é uma força em si, o mal não existe como força, como o bem existe como uma lei divina, porque assim como a escuridão ela é a ausência de luz, o mal só se define pela ausência do bem. Então, se a gente tiver em plenitude o bem, jamais deixará de existir. Aliás, o mal vai deixar de existir. Então, mas não é o foco do nosso estudo. Essa pergunta é fantástica para a gente fazer uma reflexão a respeito dessa questão da lei divina. Mas olha só, o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E onde que entra o outro nessa história? É só a gente pular duas perguntinhas do Livro dos Espíritos que a gente vai descobrir lá que o outro é realmente o reino dos céus. Veja só a pergunta que Kardec faz aos espíritos: estando o homem sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? E a resposta vem exatamente dentre tantas respostas que os espíritos dão a Kardec, do tipo: Kardec, vocês já sabem disso. Se a gente for estudar o Livro dos Espíritos, tem várias respostas que parece que os espíritos estão dando uma cutucada no Kardec. Kardec, vocês já sabem disso. E olha lá o que os espíritos respondem a Kardec: Jesus disse. Essa inclusive é uma das respostas, uma das 18 respostas do Livro dos Espíritos, que os espíritos colocam o nome de Jesus. A gente já fez essa contabilidade. Então olha lá, Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo, fiz questão de colocar em negrito ali, tudo se resume nisso: não vos enganarei. O que isso está querendo mostrar para a gente em termos de relação com o outro? Vamos fazer com o outro tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Tudo se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi esse o ensinamento de Jesus. E ele ainda complementou dizendo: nisso se resume o quê? Toda a lei, todos os profetas. Tudo se resume no fazer com os outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Jesus, quando responde ao doutor da lei lá na parábola do samaritano, que na verdade ele oferece a parábola do samaritano para o doutor da lei refletir sobre ela, o doutor da lei questiona ele antes: qual o caminho para chegar ao reino de Deus? E aí ele vai oferecer a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque tudo se resume no fazer ao outro aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, o outro não é, definitivamente, o outro não é o inferno, como a doutrina espírita, e aí, de acordo com a resposta do Livro dos Espíritos, os outros nos levam ou contribuem com a nossa jornada para a conquista do reino dos céus. Então, quando a gente começa a refletir sobre, e já com a consciência então que o outro está dentro ou nos ajuda a aplicar a lei divina, se a pergunta 630 é exatamente isso, o bem proceder, está de acordo com a lei divina, a gente precisa do outro para aplicar essa lei, a gente precisa do outro para ter alguma forma de alcançar ou de praticar essa lei de bem de acordo com as leis divinas. E é então que a gente pode chegar lá, a seguinte fórmula: eu mais o outro é igual a progresso. Não tem como ser diferente, não pode ser diferente. E olha ali o que a gente trouxe mais uma vez do Emmanuel. O Emmanuel diz lá: somente através dos outros construirás a escada que te erguerá o espírito à celeste ascensão.
E o irmão Saulo, no livro Diálogos dos Vivos, diz: o Espírito desenvolve a inteligência, o pensamento, a compreensão, o amor. Mas sem os outros pela frente, não teríamos a possibilidade de treinar. Olha só que palavra forte. Quem treina é atleta, né? Mas o atleta treina justamente para desenvolver as suas habilidades, né? E a gente tem então o quê? Que desenvolvermos o quê? As nossas virtudes. Quando o irmão Saulo diz ali pensamento, compreensão, amor, ele está resumindo ali todas as virtudes necessárias ao nosso progresso, à nossa evolução espiritual. É o outro que vai fazer eu treinar a minha paciência, é o outro que vai deixar que eu deixar de ser intolerante. Então todas essas nossas virtudes, elas vão ter que passar necessariamente dessa relação diária que eu tenho nesse convívio com o outro. E aí que entra essa nossa dificuldade de colocar em prática. O entendimento a gente consegue ter. Por quê? Porque a gente sempre enxerga, né, essas limitações, a gente tem dificuldade de compreender, a gente tem a dificuldade de aceitar, por exemplo, as limitações dos outros. A gente tem dificuldade de entender os limites ou as escolhas equivocadas dos nossos irmãos que têm convívio diário conosco. Ainda que as escolhas sejam infelizes, a gente tem que saber respeitar. Nós temos que ser indulgentes para com o próximo. Quando os Espíritos nos ensinam sobre o verdadeiro sentido da caridade, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec: benevolência, indulgência e perdão. Indulgência, benevolência e perdão para com o próximo, para o outro que está nesse convívio diário comigo. Então a gente tem que parar para pensar exatamente se nós estamos treinando de forma correta, ou ao invés de reclamarmos, a gente possa o quê? Possa aceitar, compreender e fazer com que esse outro seja o quê? Um elemento positivo para o nosso progresso. Eu lembro quando eu comecei a fazer esse estudo, eu estava em processo de mudança, mudando de casa, e aí a minha irmã brincava comigo, né, porque pela primeira vez eu estou morando sozinho, estou me achando, né, porque ela fez essa brincadeira comigo. Desde a barriga eu tenho que dividir espaço com o outro, né? Antes eu dividia a barriga com ela, nós somos gêmeos, aí depois eu dividi o quarto com o irmão mais velho, depois eu dividi o quarto com o irmão mais novo, aí depois, quando eu saí de casa para fazer faculdade fora, para economizar, a gente morava um monte de homens juntos no mesma república, e a gente dividia o mesmo espaço do quarto com outros dois. Então a gente tinha o quê? A gente teve com certeza uma programação para essa encarnação. Tem que aprender a dividir espaço. Agora eu estou viajando, acho até que esse compromisso meu acabou, né? Agora eu mudei, estou morando sozinho, abandonei não, né? Eu resolvi, né, começar uma outra etapa da vida sozinho, já morando num apartamento que a gente teve que se separar da casa dos pais agora, né? Estou me achando, rola para um lado, rola para o outro, né, na cama, não tem problema, o quarto é nosso, né? A gente só não pode tomar cuidado para não desenvolver o egoísmo. Mas foi uma vitória. A minha irmã que brinca comigo, essa foi a sua vitória. Depois de 30 anos, você está sozinho. Aí a gente tem, né, pensando exatamente isso. É uma forma de treinar. Se eu tive a oportunidade de treinar a divisão de espaço, todos nós temos uma outra série de virtudes que a gente também tem que treinar nesse nosso convívio diário. Então, se a gente está pensando ali que o outro, mais eu, ou nós e os outros, é a questão do nosso progresso, quando a gente fala em progresso, a gente está falando exatamente da conquista da nossa felicidade. E aí a gente vai acabar respondendo aquela primeira questão que nós colocamos lá no início, né, que o outro, a nossa felicidade depende do outro. Mas que depende é esse? Não é um depende de dependência em relação a outra pessoa, não. Que tipo de dependência é essa? Quando a gente fala que a nossa felicidade depende do outro. Está lá, olha lá, que felicidade é essa? A felicidade está em mim ou a felicidade está no outro? E aí a gente pegou a frase, né, de dois seres humanos, dois espíritos que passaram, né, pela Terra, que souberam entender o que é o outro na nossa existência. Gandhi e Madre Teresa de Calcutá. A nossa querida Madre diz lá: não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz.
E o Gandhi complementa essa ideia dizendo que não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. A gente tem até uma frase, né, que virou comum, que é a felicidade está onde nós a colocamos. E geralmente a gente coloca essa felicidade em algo exterior a nós mesmos, né? Assim como a gente vê o inferno no outro, né, sendo algo exterior a nós, muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade em fatores externos. E que fatores externos são esses? Geralmente fatores como de caráter material. A gente vê a felicidade exatamente nisso e no que a vida tem para nos dar, né? O que a vida está me oferecendo. E quando a gente vê a frase de Madre Teresa e de Gandhi, a gente está exatamente mostrando que felicidade é aquilo que a gente tem para oferecer. Quando a Madre Teresa diz que a pessoa não pode se sentir, não pode deixar de sair da gente, de perto de nós se sentir melhor, mais feliz, ela está mostrando que o nosso objetivo é exatamente fazer que os outros sejam felizes. Mas a felicidade não está no outro. A felicidade da caridade não é o que? Ela está no ato de fazer. A beleza da caridade está nesse sentimento para com o próximo. Então é o que nós temos para oferecer ao outro. Por isso que a frase do Gandhi complementa a de Madre Teresa. Por quê? Porque a felicidade não é aquilo que a vida oferece para a gente, mas é aquilo que nós temos a oferecer para a vida. E aí é o que a gente tem para oferecer para esses outros todos que estão junto de nós em nossa existência. A doutrina espírita nos mostra isso, quando nos fala que fora da caridade não há salvação. Então, é nesse sentimento de caridade para com o próximo que está o quê? Está esse caminho da nossa jornada evolutiva. E aqui, então, a gente complementa aquele primeiro objetivo, aquele objetivo de dizer, então, que os outros, de responder àquela questão inicial, de que definitivamente o inferno não pode ser os outros. Pelo contrário, os outros, então, são o céu, porque é ele que vai nos possibilitar, como Emmanuel nos mostrou ali no slide anterior, é ali que nós vamos, é com eles, ou com essa possibilidade de nos relacionarmos, que nós vamos passo a passo subindo os degraus da nossa evolução. E aí a gente passa para um segundo momento de reflexão. Se a gente então entende que a nossa felicidade depende da maneira como nós vamos nos relacionarmos com esses outros, ou com o outro da nossa existência, a gente pode parar para refletir ainda mais no que a doutrina espírita pode nos ajudar. E aí a gente faz abre um parênteses para chamar a atenção para a necessidade que nós temos de estudar a doutrina espírita, de estudar, por exemplo, o livro dos Espíritos, para a gente ter exatamente a noção do sentido que ele dá para a nossa existência, sem querer desmerecer qualquer tipo de conhecimento psicoterapêutico que são necessários para a nossa existência, mas quando a gente fala de pensar no outro, a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, principalmente, nos traz o conhecimento da nossa dimensão espiritual. E aí, quando a gente começa a enxergar com as lentes do mundo espiritual, da nossa natureza espiritual, a gente amplia os nossos horizontes. A gente pode ter 10, 20, 30, 50 mensagens sobre um tema de conforto, um tema que vai nos trazer uma paz, um conhecimento, mas o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, o Pentateuco de maneira geral e principalmente o livro dos Espíritos, ele dá significado, ele dá sentido a todas as outras mensagens que a gente vem a receber. Então, quando a gente para refletir sobre o outro, a gente tem que ter dimensão de que a doutrina espírita possibilita isso, para o nosso bem-estar, para a nossa compreensão, para a gente possa ter esse entendimento e possa caminhar de forma segura. E aí a gente colocou a pergunta, como compreender a convivência com o outro? E aí a gente pegou uma passagem do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz assim: a nós outros, os espíritas, compete a obrigação de enxergar mais longe. Não é à toa que o Dr. Bezerra, já nos últimos tempos, vem mandando inclusive mensagens sobre a transição, chamando a nós espíritas a responsabilidade de trabalhadores da última hora. Então ele diz lá:
compete a obrigação de enxergar mais longe e reconhecer mais amplos os deveres que nos prendem à experiência comunitária. As leis divinas criaram com tamanha sabedoria os mecanismos da evolução que todos nós, de algum modo, dependemos uns dos outros. Essa passagem esclarecedora do Dr. Bezerra nos lembra a pergunta que Kardec faz lá no capítulo da lei de sociedade, no livro dos Espíritos. A sociedade está na natureza, e os Espíritos vão responder para ele: certamente Deus não teria dado as nossas faculdades, por exemplo, da fala, se não fosse para quê? Para desenvolver uma vida em comunidade. Pergunta 776 de O Livro dos Espíritos, primeira pergunta da lei de sociedade. Então, quando os Espíritos respondem que certamente, por quê? Porque o mecanismo da fala e outras faculdades, Deus deu para a gente exatamente para que a gente possa conviver, para que nós possamos ter uma vida em sociedade. E aí essa vida em sociedade, ampliada, como nos mostra o Dr. Bezerra nessa passagem, é ampliada pelo conhecimento dessa nossa dimensão espiritual. E aí, quando a gente fala de dimensão espiritual, a gente pode pensar naquilo que rege as nossas relações com o próximo. O que rege as relações? O que regula as relações? São leis. Existem as leis físicas. As leis da física conseguem dimensionar a nossa relação com o outro? De forma alguma. Não dão conta dessa nossa relação com os outros. As leis humanas dão, de forma limitada, mas dão. As leis humanas regulam a nossa caminhada aqui, enquanto espíritos encarnados que vivem em sociedade. São necessárias. Inclusive, quando Kardec pergunta aos espíritos como que a gente se reconhece o grau de evolução de uma sociedade, os espíritos vão dizer: pelas suas leis. Um exemplo claro: hoje em dia nós já não admitimos escravidão, quando uns escravizam os outros. Então as nossas leis são necessárias, mas elas também não dão conta de certas relações. Elas não dão conta, por exemplo, das relações de conflito, de relações paradoxais, por exemplo, de amor e de ódio. Ela não dá conta das relações entre eu e a minha mãe, entre nós e nossos filhos. Isso tudo as leis humanas não dão conta. As leis físicas, por exemplo, elas dão conta de terremoto, de tsunami, de eclipse. Mas vamos ser sinceros, tem muito mais eclipse nas nossas relações com os nossos colegas de trabalho, por exemplo, do que os eclipses lunares. A gente tem muito mais terremoto em casa do que existe na natureza. A gente tem muito mais tsunami, às vezes, passando, destruindo as nossas relações, do que acontece na natureza. Então nós, de acordo com a nossa dimensão espiritual, a doutrina espírita nos fala dessas leis que regem a nossa relação com os outros. Que leis são essas? As leis morais. A doutrina espírita vem então nos trazer o quê? Que nós não somos só um corpo humano, apenas matéria. A doutrina espírita diz que nós não somos apenas uma alma em busca de espiritualização. As outras denominações religiosas colocam isso, que a alma é criada no momento da concepção, e aí a gente é o que? A partir dali, uma alma em busca de espiritualização. Não, a doutrina espírita vem nos trazer a questão da imortalidade da alma, da pré-existência espiritual do ser encarnado e a reencarnação, a pluralidade das existências. E quando ela traz esse conhecimento para a gente, ela nos ajuda a entender exatamente essas regulações, essas leis morais que regem a nossa relação com o outro. Por quê? Porque aí a gente vai trazer exatamente as 3 perguntas que a doutrina espírita nos ajuda a responder em relação ao outro. Quem é o outro? Por que o outro? E para que o outro? Eu poderia fazer inclusive mais um questionamento, que era o que o outro, mas o que está na base da coisa, está na base do material. O que é o outro? O outro é um corpo biológico. O que fica para os biólogos, fica para os que estudam o corpo humano. Agora, para nós espíritas, a gente parte da questão do quem. Quem é o outro? Apesar de que hoje já se reconhece dentro da biologia, inclusive, tem certos aspectos
né, que gêmeos univitelíneos vão desenvolver não só caráter distintos, mas vão poder desenvolver doenças ou predisposições distintas, que se eles são univitelíneos, eles não deveriam ter essa diferenciação genética, como as pesquisas hoje já trazem, que a doutrina espírita explica sobre perispírito para os cientistas que quiseram se desenvolver nessa área. Mas então vamos partir do quem, né? Quem é o outro? Quando a gente parte do quem, a gente supera o quê? Por que isso? Olha lá, o quem é exatamente o início da dimensão espiritual do outro, ou do ser, de maneira geral. Por quê? Porque quando a gente fala quem, a gente está falando de personalidade. Quem é o outro? O outro é alguém que é diferente de mim. Por quê? Porque somos individualidades distintas. Eu sou uma pessoa e o outro é um outro ser. Então, quando a gente coloca a questão da personalidade, a gente está querendo dizer que aquele outro ali, e aí dentro da dimensão do conhecimento espírita, não é uma personalidade que se forjou nessa encarnação, ou que apenas criou a sua personalidade pela sua educação, pelo meio em que vive. Isso faz parte da personalidade dela? Faz sim, mas não dá conta de entender a variedade de comportamentos. Não dá para diferenciar, por exemplo, porque dois irmãos criados da mesma forma têm o quê? Têm capacidades completamente distintas, que eles têm um caráter completamente distintos. Então, quem traz exatamente esse ser que vive conosco, e a gente tem que ter dimensão de quem ele é, porque aí a gente passa a se perguntar: quem é o meu pai? Quem é a minha esposa? Quem é esse outro que eu chamo de filho? Quem são esses espíritos encarnados? Hermínio Miranda já disse aos pais, né, isso, naquela obra: nossos filhos são espíritos. Ali ele está mostrando como os pais devem educar e criar os seus filhos na dimensão espiritualista, ou naquela dimensão espiritual que a doutrina espírita nos traz. Então, quem é que está ali convivendo comigo? É um outro ser que tem uma série de experiências, como eu também tenho, e traz consigo o quê? Virtudes, mas também o quê? Tendências ainda, né, que podem virar o quê? Ações equivocadas. Então eu tenho que saber compreender esse outro. Ou certa vez, na sala de aula, eu estava conversando com os alunos reclamando de uma professora que só brigava com eles, tratava eles de forma ruim, e eu tentando mostrar para eles que eles também tinham que colaborar com ela. E aí eu fui tentando conversar e tal, aí a aula começou, comecei a falar, blá blá blá. Aí eles começaram a conversar de forma descontrolada. Aí eu dei aquela pancadinha na mesa, né? Nada muito forte, mas eles deram aquele espantado e olharam para mim. Aí eu perguntei assim para eles: tá vendo só? Talvez aquela professora tenha aquele tipo de comportamento por causa disso. Aí eu caí no erro de perguntar: vocês acham que eu tenho que ter aquele mesmo tipo de comportamento para ter a atenção de vocês? Aí é uma aluna, daquela quietinha que fica ali na frente, né? Essa professora não combina com você. Aí eu falei: opa, né? Depois eu parei para refletir, falei: quem é aquela menina? Quem são aqueles meus alunos? O que eles precisam de mim? Eu fiquei refletindo sobre mais um problema que os professores têm, que é o seguinte: quem são aqueles espíritos que estão ali aos nossos cuidados? É complexo, são 30, 40 alunos, que não são só inteligências, capacidades diferentes, não. São espíritos distintos. Assim como eu tenho os alunos, nós temos também em casa, nós temos também no trabalho, e tudo isso a gente tem que se perguntar: quem é esse outro que está convivendo comigo? Por que ele é assim? Aí eu passo a ser indulgente, por exemplo, com ele, eu passo a compreender as suas limitações. Aí a gente entra ali, no que a Setinha está falando. Acho que se eu compreendo quem é o outro, eu melhoro os elementos do interrelacionamento. Por que isso? Se a gente pegar, por exemplo, essas questões que envolvem as nossas relações, aí vamos começar logo pelo conflito. É quando a gente se vê numa situação de conflito, a gente pode se comparar, por exemplo, quando a gente vê um ventilador. Se o ventilador tivesse, se você estivesse sentindo um cheirinho de queimado, o que ia acontecer? Alguém ia desligar o ventilador, não é isso? Se começasse a pegar um fogo ali em alguma coisa atrás, o que alguém ia fazer? Ia correr e ia
apagar o fogo. Mas quando a gente está em relação conflituosa com alguém, a gente não faz isso. Quando a gente começa a se inflamar com o outro, a gente não corre e apaga a raiva, a gente não vai e desliga aquilo que está motivando a nossa raiva. A gente não faz isso. A gente, pelo contrário, a gente alimenta isso ainda mais. Isso é um problema para a nossa relação. E aí entra essa questão do quem. Por que entra essa questão do quem? Porque se eu reflito sobre a questão do conflito especificamente, eu consigo, claro, resolver o problema do conflito. Eu não consigo resolver o problema do outro. O outro é um ser e eu sou outro ser. E aí vai uma questão fundamental para isso. Quando a gente começa a jogar, tirar o foco do problema, por quê? Porque o problema existe. Se todos nós somos individualidades, quem são os outros e quem sou eu? Essa seria a pergunta. Todos nós somos individualidades distintas. Se somos individualidades distintas, em todo o ambiente vai aparecer desentendimentos, vai aparecer conflitos, não necessariamente brigas, confusões, mas vai haver o quê? Opiniões divergentes, formas diferentes de enxergar alguma coisa. Então o conflito vai aparecer. Aonde tem diferença, vai dar alguma coisa, vai aparecer essas divergências. E aí a gente tira o foco. Por que a gente tira o foco? Ao invés de a gente deixar o foco no problema e resolver aquele problema, o problema passa a ser o outro. E aí a gente começa a culpar o outro, a gente começa a responsabilizar o outro por esse problema. E aí seria fácil a gente resolver isso. Por quê? Porque com certeza, todas as vezes que a gente chega nessas situações, a gente, quando pensa que o outro deveria fazer, necessariamente nós estamos pensando assim, implicitamente. A gente acha que o outro deve fazer aquilo que deveria ser feito. Aí a gente volta lá naquela situação lá atrás, fazer com os outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. A gente sabe o que tem que ser feito, só que a gente passa a responsabilidade para o outro. E aí quem que é o outro nessa história? É fácil a gente reconhecer, quer ver? Eu posso pedir para vocês fazerem um exercício, rapidinho, quer ver? Olhem para um lado e olhem para o outro. Todo mundo olha para um lado e olha para o outro. É isso? Quem não é médico de evidência viu gente dos dois lados, encarnados, não é isso? Então, ao mesmo tempo que eu estou na condição do eu, o outro, aquele que está do meu lado, acabou de me ver como um outro. É isso? E aí quem está com a razão? Eu ou o outro? Se os dois são outros nessa relação aí. Então a gente tem que parar para pensar. E aí vem uma máxima: só doa aquele que tem condição de doar. E aí a gente volta a pergunta do quem. Quem tem condição de ceder? Quem tem condição de doar? É isso? Quando a gente recua num momento de conflito, não é questão de ganhar ou perder, é questão de viver em paz, é questão de estar em harmonia, não é questão de ganhar ou perder. Ganhar ou perder é uma questão de orgulho. Aqui não. Nesse caso das nossas relações, é simplesmente viver em harmonia, deixar o lar com um ambiente equilibrado. É exatamente o que? É a gente saber compreender os limites do outro, por mais dificuldades que eles tenham. Então, a gente passa por essa questão do quem, mostrando que é um ser espiritual, está encarnado como nós. Isso nos ajuda nessas relações. Mas se eu estou nessas relações, elas têm um porquê. Isso aí também a doutrina espírita nos ajuda a responder. E Joana de Ângeles, no livro SOS Família, tem uma passagem que é clara para a gente. Vejamos lá. Ela diz assim: as heranças e parecenças físicas são decorrência dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito. Ali ela resumiu para a gente o que e o quem. O que é os gametas. O quem é o sentimento que procede do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Atados por compromissos anteriores, doutrina espírita nos ensinando a pluralidade das existências, vejamos lá, retornam ao lar, não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. E aí entra lá, a nossa existência, a vida na Terra, ou a Terra é um educandário, não é isso?
estamos nessa escola, no qual de jornada em jornada vamos evoluindo, ou vamos passando para as séries superiores, melhorando a nossa condição. Então estamos aqui lá, num laboratório de experiências reparadoras. Estamos aqui aparando arestas, estamos aqui curando chagas anteriores. Então, por que eu tenho um marido desse jeito? Por que o meu filho tem esse comportamento? Por que estamos juntos dessa forma nesse momento? Então, a doutrina espírita vem nos ensinar. Está lá no capítulo está lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o item do Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça das aflições, causas e justiça das aflições, elas podem ser dessa existência, mas se não tem fatores nessa existência, elas se encontram em existências anteriores. Então, se estamos aqui, nós que somos os quem, somos individualidades distintas, tem um porquê de estarmos juntos, temos um porquê de nos relacionarmos com todos esses que estão no nosso ambiente. Por que eu tenho um filho com tantos problemas? Por que eu tenho colegas que passam por cima dos outros no trabalho? Mas ao mesmo tempo, por que eu tenho colegas que têm tanto companheirismo? São questões que a doutrina espírita nos traz as respostas exatamente pela essa capacidade que ela tem de nos responder em termos de reencarnação, que nos traz esses elementos, essas experiências reparadoras. Lá na Casa Espírita, em Guarapari, a gente tem uma frequentadora recente, na verdade já vinha estudando a doutrina espírita, e aí agora ela se reconheceu como espírita, passou a frequentar a casa, os estudos. Ela tem uma filhinha que é uma coisa linda. Ela tem, a filha dela tem síndrome de Down, é autista e diabética e insulino dependente. E as duas são assim, é uma maravilha ver as duas convivendo. A menina é um anjo, não é um espírito rebelde, é uma paz, é uma alegria estar do lado dela. Ela, inclusive, com tanta dificuldade de falar. Outro dia, na nossa reunião de estudo de sexta-feira, a mãe estava lá estudando, e ela fica sentadinha lá, como ela é autista, ela fica no mundo dela, e às vezes ela se relaciona com o nosso. E aí a mãe ia resolver um negócio fora e perguntou para ela se ela queria ficar ali ou ir com a mãe. E ela, com toda aquela dificuldade que ela tem de fala, mãe, o Kardec é minha paz. E o estudo parou, né? Assim, nem tinha mais razão de ter estudo naquele momento, porque a gente ficou, inclusive, né, assim, maravilhados com aquele espírito que estava ali encarnado. Mas ela, outro dia, né, falava da importância, dentro do estudo, da importância que a doutrina espírita trouxe para ela, em termos de consolo, entender por que a filha dela está ali daquele jeito com ela. Ela não fica pensando no que a filha dela fez, no que a filha dela poderia ter feito. Inclusive, a gente conversou com ela, se aquele espírito está naquela paz dentro daquele corpo, né, ela também pode ter escolhido certas privações dessa escala, para inclusive se depurar ainda mais, porque ela estava preocupada com o que a filha tinha feito para estar numa condição daquela. Aí a gente tentando mostrar as múltiplas possibilidades, ainda mais num espírito tão em paz, tão sereno com aquela condição, como é a filhinha dela. Mas mostra o porquê, e ela queria respostas a esse porquê. Ela contava outro dia que ela chorou 2 dias quando ela leu a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Ali ela começava a compreender a filha dela, ali com a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. Isso é para a gente ter a dimensão da importância que o conhecimento espírita tem, né, para dar significado e sentido à nossa existência. É um outro exemplo para entender o porquê. Aí eu peço licença para comentar uma experiência particular que tivemos, né, na casa da minha madrinha, porque eu já não fui espírita nessa encarnação. E aí, outro dia, a minha madrinha me chamou lá na casa dela e falou: Rafa, lembra do seu sonho? Aí eu falei assim: lembro, tia, lembra? Aí eu falei para ela: lembra da nossa conversa também? Aí ela falou assim: lembro. Ela falou: vem aqui. Aí ela me mostrou o braço e o pescoço da minha tia, né, da mãe dela, e estava todo marcado, e a minha tia tinha acabado de tirar, né, estava tomando medicamentos e tinha retirado alguns câncer de pele. Essa minha tia é uma maravilha de pessoa, já tirou 8, já fez 8 cirurgias de câncer, e vive lá naquela paz, naquela tranquilidade. Ela é uma serenidade de pessoa, resignada, é o nome, né, do atributo que a gente tem que dar a ela. E certo dia, e aí por que a minha tia estava me perguntando do sonho? Certo dia, durante
o meu sono, tive a oportunidade de desdobramento e ir até a casa dela, né? E aí lembrei imediatamente quando retornei ao corpo, porque eu retornei acordado. Então, a gente foi em uma equipe até a casa dela, e quando nós chegamos à casa dela, ela estava sentada na mesma poltrona que ela está sentada todos os dias. Ela passa boa parte do dia dela sentadinha naquela poltrona, assistindo aos seus filmes, aos seus programas de televisão. E só que durante o desdobramento, a gente via ela, no seu perispírito, queimando. Parecia aquelas chagas verdes, meio que depurando, como se estivesse queimando, saindo uma fumaça, uma espécie de fumaça. E nós, daquela equipe espiritual, chegamos para ela e dissemos, e eu disse para ela: tia, por que a senhora está nessa posição? A senhora já tem crédito para partir. Aí eu disse na primeira pessoa plural: nós podemos intervir pela senhora, a senhora não precisa mais disso. E ela, com a mesma serenidade, enquanto está presa ao seu corpo físico, me respondeu: meu querido, esse compromisso é meu, eu estou acabando de depurar. E aquilo me espantou. Falei: tia, mas a senhora não precisa mais. E ela disse: preciso sim, esse momento da minha vida é meu e da sua madrinha. E eu fiquei espantado com aquilo, e ela me explicou. Ela me disse: desde que o seu tio, o marido dela, desencarnou, eu tenho que passar esses momentos com ela. E aí eu fiquei preocupado. E as chagas? As chagas surgem exatamente das aflições que as duas trazem de encarnações anteriores. E nesse momento, e aí quando ela está no corpo físico, né, consciente, ela só quer saber da minha tia. A minha tia vai à cozinha, ela vai atrás. A minha tia vai à rua, ela quer ir junto com a minha tia, a minha madrinha, né, perdão. E assim, durante a encarnação do marido dela, aqui vivo, cuidando dos filhos, ela nunca teve isso. E agora, idosa, depois que o meu tio já desencarnou, ela começou a ter essas aflições em relação à filha. E tendo essas aflições, surgiram as chagas de encarnações anteriores, aquelas aflições que nos surgem. E aí, eu fiz questão de contar da minha tia, porque o compromisso não é só da minha tia que está lá com o problema na pele, é dela também, da atenção que ela tem que disponibilizar à sua mãe nesses momentos finais da sua encarnação. E ali estava resumido o porquê de estarmos juntos, o porquê que temos, como trouxemos aqui, passar por esse laboratório de experiências reparadoras. Esses momentos finais da encarnação da minha tia mostram exatamente os compromissos, como Joana nos diz ali, atados anteriormente, que as duas, e somente as duas podem resolver, somente as duas podem reparar. Então ali explicitava-se o porquê. Agora, se o porquê tem a ver com as causas, os motivos, a gente tem mais uma pergunta a responder, que é exatamente o para quê. É isso, o porquê das causas, para quê tem a ver com os objetivos, com as finalidades. Se tudo tem um porquê, também tem um para quê. E aí, Emmanuel, naquela página de outro do livro Religião dos Espíritos, nos traz: a árvore é julgada pelos frutos, a criatura é vista pelas próprias obras. Aquilo, pois, que fizeste ao outro, a ti mesmo fizeste. E aí eu coloquei 3 pontos básicos para a gente refletir. O primeiro deles, sacrifício. A gente tem que se sacrificar pelos outros? Sacrificar pelos outros vale a pena? Depende da maneira como nós entendemos o que seja o sacrifício. Etimologicamente, lá na origem da palavra, a palavra sacrifício significa tornar divino. Por isso que os homens na antiguidade sacrificavam corpos, ou de gente, ou de animal, fazendo as suas oferendas, porque foram eles que criaram o termo. Então sacrificar era tornar aquilo ali que eles estavam queimando, né, isso, jogando no altar dos deuses, tornando aquilo divino, oferecendo então aos seus deuses. Se a gente for ver a etimologia da palavra, tornar divino é exatamente tornar divina a nossa relação ou as nossas atitudes com o próximo. E aí eu posso me sacrificar pelo meu pai, pela minha mãe, eu posso me sacrificar pelo meu filho, eu posso me sacrificar por alguém, no sentido de tornar divina essa nossa relação, no sentido de tornar divina aquela atitude de amor, de
carinho, de caridade que eu tenho para com o próximo. Então, se eu começo a abdicar, eu estou o quê? Eu estou tornando divina essa minha relação, porque eu abdico do meu tempo, eu abdico dos meus afazeres em prol de alguém, e aí sim eu me sacrifico, porque eu torno essa relação mais divina. E agora, só pode se sacrificar aquele que vai aprendendo a amar. Por isso que eu coloquei o segundo tópico ali, no sentido de aprender a amar, porque amar é uma arte, né? E Jesus veio nos ensinar a maravilhosa arte de amar. Então é um aprendizado que todos nós vamos fazendo. Mesmo que nós treinamos, é isso? Ou, como vimos anteriormente, treinamos no sentido de adquirir virtude nessa relação com os outros, a gente aprende a amar. A gente aprende a amar entendendo quem é esse outro, compreendendo quem é esse próximo nessas nossas relações. Quando Jesus nos disse, já dissemos aqui, quando diz amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus não estava nos colocando numa situação superior, isso nem inferior em relação aos outros. Ele estava colocando todos nós em condições de igualdade. Jesus não disse, ama a si primeiro para depois amar o próximo. Nem disse ama o próximo para depois amar a si mesmo. Ele está dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, do mesmo jeito que a gente tem que nós temos que aprender a nos amarmos, a gente também tem que aprender a amar o próximo. E Deus nos possibilita que as nossas encarnações, Deus nos possibilita a nossa relação com os outros, exatamente para que a gente possa aprender. É assim que um pai faz, que uma mãe faz, quando Deus manda aos seus cuidados um filho. Lá no interior de Minas, quando eu tive a oportunidade de morar lá, as pessoas tinham o hábito de dizer, fulano casou, mudou completamente, mudou da água para o vinho, só foi casar que ele mudou, né? Só foi nascer a filha que o rapaz se transformou. Por que isso? Porque o amor transforma mesmo, o amor redime uma multidão de pecados, e aquela consciência que ele tem da outra, que é a esposa, do outro, que é o filho, faz com que ele reveja as suas próprias posições. Então ele aprende com a vida, amando esses outros seres que Deus coloca na sua jornada. Então a gente vai aprendendo a amar. Isso é fantástico. Quando você coloca um filho, quando Deus nos coloca um filho na nossa existência, Ele está ensinando a gente a aprender a amar, começar a desenvolver o sentimento em relação a alguém, pegar no colo, é isso? Dar o carinho, abdicar do tempo, ensinar coisas da vida, ensinar coisas morais. Isso tudo são o quê? São despertamentos que Deus vai colocando nesse sentimento com o próximo. Por isso que a gente tem família. Por isso que os Espíritos vão nos dizer a pergunta de Kardec, quando Kardec questiona se deixássemos de ter família. Os Espíritos vão dizer, né, que seria o quê? Seria uma ampliação do egoísmo na sociedade. Então a gente começa a ter família exatamente para a gente começar a desenvolver isso na gente, despertar para o outro. Outro dia chegou um médico nesse grupo de estudo lá na casa espírita, e ele estava extremamente preocupado com ele mesmo. Olha só que interessante, porque ele estava procurando, né, se melhorar, ele estava procurando um jeito de se transformar, porque ele não aguentava mais a si próprio. E ele só sabe como é que ele descobriu isso? Quando ele despertou o sentimento para os outros. Por quê? Porque depois de um dia estressante no posto de saúde, a 31ª paciente, ele disse que não atenderia, e brigou com a secretária dizendo, não vou atender, já atendi 30 pessoas, não aguento mais. E aí, quando a secretária foi retornar para tentar fazer com que ele atendesse, ele foi até a porta, e aí a menina olhou nos olhos dele, ele olhou nos olhos dela, e ela falou, doutor, eu preciso do senhor. Menina de 20 anos, com câncer de útero, já todo espalhado, comprometendo toda a região abdominal. E ali ele despertou para o próximo. E aí ele procurou a doutrina espírita, está procurando a casa para poder ter mais conhecimento de si para a sua relação com o outro. E aí quando a gente vai nesse aprendizado, a gente chega no amar e ser amado, essa condição que a gente tem de amar e de ser amado. E aí, né, já que o nosso tempo vai
se esgotando, vou encerrar contando exatamente uma experiência sobre esse amar e ser amado de uma família próxima, bem próxima, que tenho a oportunidade de conviver, tive a oportunidade de saber dessa história linda, né, de uma mãe e o seu filho adotivo. Ela, em sua encarnação, esse certo dia chega na loja que a família tinha, um garoto, um outro qualquer, que ela sabia naquele instante que não era à toa ou por acaso que aquele outro aparecia. Ela sabia que tinha um porquê da afinidade do marido dela com aquele jovem. Ela sabia do porquê ele estava ali. Então ele, órfão de mãe e o pai alcoólatra, passa a ser acolhido por aquela família e é criado como filho. Os pais acolhem, ele estuda. No entanto, um acidente, com 22 anos, ele desencarna num acidente de carro. E ela, espírita já há muito tempo, passa por essa situação com a saudade daquele jovem que partira, mas ciente que a jornada dele tinha terminado. E certo dia, e aí vem a questão do amar e ser amado e do merecimento, o culto no lar dessa família é no domingo, e o dia das mães é sempre no domingo. Então ela, médium, a espiritualidade permitiu que aquele jovem, 3 anos depois do acidente, fosse visitar a sua mãe no dia das mães. Então ela, no momento em que fazia aquela oração final do seu culto do evangelho lá, eis que chega ele dentro da sua cozinha, onde ela faz o culto, acompanhado de uma outra senhora. E ele vira para aquela senhora do plano espiritual e fala assim: mãe, essa é a outra mãe de quem eu lhe falei. E ali, as duas que nunca tinham se encontrado na encarnação atual, se conhecem por meio daquele outro, que tanto aquela que já tinha partido por causa de um câncer, como aquela que reconheceu naquele outro o ser a ser amado, tinham a oportunidade de se encontrar. E ali, naquele sentimento de paz, aquele sentimento de luz, ela entendia a importância que ela teve para a vida daquele jovem que havia partido. E a mãe do plano espiritual vai até ela e fala: obrigado por tudo que fizeste pelo meu filho, Deus te abençoe. E ali a gente vê a questão da gratidão, do merecimento que Deus nos dá no momento em que nós dedicamos a nossa existência para um outro, qualquer que ele seja, e que Jesus possa estar conosco, porque foi para nós que ele nos ensinou. Quando tivéssemos que deixar de atirar a primeira pedra, era para o outro que ele estava falando que nós deixássemos de atirar. Quando ele disse para que nós virássemos o rosto e apresentássemos a outra face, é para o outro que nós teríamos que avançar. E foi por isso que ele nos ensinou e nos pediu: meus queridos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que Jesus então fique conosco, nos acompanhe no final desse domingo e na semana que amanhã se inicie. Muita paz a todos e obrigado.